O presidente dos Estados Unidos reiterou o apoio a Jair Bolsonaro após a condenação no STF. Donald Trump disse que o resultado do julgamento foi muito surpreendente, mas não respondeu se vai aplicar mais sanções ao Brasil. O processo contra o ex-presidente brasileiro foi novamente destaque na imprensa internacional. Minutos depois do voto que condenou o ex-presidente brasileiro, a manchete se espalhou pelo mundo. A agência Reuters publicou que Bolsonaro foi considerado culpado de golpe em um julgamento histórico. O jornal inglês The Guardian destacou o voto decisivo de Carmen Lúcia e a frase dita pela ministra: a democracia brasileira não foi abalada. O espanhol El País publicou que o Supremo Tribunal Federal obteve maioria para punir pela primeira vez oficiais militares de alta patente por uma tentativa de golpe. Nos Estados Unidos, o Washington Post destacou que Bolsonaro é o primeiro ex-presidente condenado por tentar minar a maior democracia da América Latina. Em Washington, Donald Trump passou boa parte da quinta-feira no Pentágono, onde aconteceu uma homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001. Aqui na Casa Branca, antes de ir para Nova York, o presidente norte-americano falou sobre o Brasil e Jair Bolsonaro. Questionado pelo jornalista espanhol Davi Alandetti se aplicaria mais sanções ao Brasil por causa da condenação do ex-presidente, Trump se esquivou, mas reiterou o apoio a Bolsonaro. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this, I knew him as president of Brazil, he was a good man. Em entrevista à agência Reuters, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está no estado americano do Texas, acredita que a Casa Branca vai adotar novas medidas contra o Brasil. Muito provavelmente, depois do julgamento de Bolsonaro, a gente vai ter uma resposta firme com ações do governo norte-americano. Vocês podem ter certeza que o presidente Trump não ficará satisfeito ou conformado em ver um regime no Brasil se consolidando tal qual ocorreu com a Venezuela. 8h30 pontualmente agora, a hora oficial do Brasil. E olha, agora à noite, o secretário de Estado americano indicou que a Casa Branca deverá responder à decisão da primeira turma do STF em condenar Jair Bolsonaro. Sem dar muitos detalhes, Marco Rubio afirmou pelas redes sociais que membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente, segundo ele, pela prisão do ex-presidente brasileiro. O secretário de Estado disse ainda que o governo americano vai responder de forma adequada ao que chamou de caça às bruxas. E o Itamaraty por aqui respondeu há poucos minutos a essa postagem que você acompanhou de Marco Rubio. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que vai continuar a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. E que ameaças, como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano, não vão intimidar a democracia brasileira. Nós temos aqui nos nossos estúdios o jurista Fernando Capano e o cientista político Paulo Ramires, que vão nos ajudar a analisar todo o julgamento. E eu pergunto a vocês, em virtude do que nós dissemos aqui agora, como é que essa crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos pode escalar ainda mais com relação a tudo que a gente está vivendo aqui? Por favor. Olha, existe a perspectiva de novas sanções econômicas, o que seria péssimo para a economia brasileira, para os empregos. E, ao mesmo tempo, existe um temor do governo Trump de que o Brasil sirva de exemplo para outras nações onde há governos com um tom mais autoritário. Vale dizer que boa parte da imprensa internacional tem elogiado a decisão do STF nos últimos dias, tem elogiado todo o avanço do processo. E, dentro dos Estados Unidos, internamente, existem várias críticas ao Trump, não só por conta da tentativa de invasão do Capitólio, mas também pelo fato de que não houve nenhuma condenação e, pior, ele foi reeleito 4 anos depois dos ocorridos. Então, existe esse temor dos trumpistas de que o exemplo brasileiro se expanda pelo mundo, inclusive os Estados Unidos. Por isso que a resposta de Trump deverá ser mais sanções. Agora, a gente não pode esquecer que também nos últimos dias houve, inclusive, por parte do Departamento de Estado, nos Estados Unidos, a perspectiva também de uma intervenção militar.
o que é muito perigoso, né? E já na nossa região, a começar pela Venezuela, navios norte-americanos já têm circundado ali a região, né? E caças aéreos também. Pois é, o que deve ser uma espécie de laboratório caso não haja nenhuma reversão do quadro hoje da punição de Bolsonaro. E para você, Fernando? Uma questão realmente bastante preocupante, César, porque nós estamos diante de uma escalada de uma crise que tende a se tornar, inclusive, global, porque não é só os Estados Unidos que, a rigor, estão inaugurando aí um regime mais autocrático, né? Mas também uma série de outros países, e essas movimentações, especialmente as de cunho militar, são muito preocupantes, porque, de fato, o poderio que os Estados Unidos da América têm é muito, mas muito superior a todos os demais exércitos de todos os demais países do mundo. E, diante da condução do presidente Trump, que tem governado, inclusive, de maneira muito unilateral, ainda que escudado pelo Congresso republicano, mas que tem, né, tomado aí os tais atos executivos, é muito preocupante que nós tenhamos aí a possibilidade de que ele aperte o botão vermelho. Mas você acredita também em mais sanções contra o Brasil? Certamente. Me parece que ele vai realmente encaminhar uma série de outras sanções que tendem a atingir o Brasil de maneira frontal, de maneira direta, a ver o que vai acontecer daí para diante com esses desdobramentos. Vamos continuar com os nossos analistas aqui, daqui a pouco eles retornam, porque Eduardo Bolsonaro falou que espera uma resposta firme do governo Trump, né? Agora, eu fico imaginando aqui, que resposta poderia ser essa? As sanções econômicas? Porque militares, você falou de apertar o botão vermelho, mas você acredita realmente, Fernando, que isso possa acontecer aqui no nosso país? Pois é, César, aqui no nosso país eu acredito sinceramente que não a curto prazo, mas diante... Porque o Ramírez falou aqui com relação a essa área militar, mas segundo o que nós mostramos aqui na reportagem também, a secretária, quando ela disse isso, ela não estava especificamente falando do Brasil, ela falou de uma forma genérica com relação ao mundo e nós pegamos isso para a gente, não foi isso não? Sim, como disse, a partir do momento em que você admite a possibilidade, de maneira unilateral, desse tipo de comportamento dos Estados Unidos da América, por exemplo, em relação à Venezuela, né, por exemplo, em relação a violar o espaço de mar e o espaço aéreo da Venezuela, daí para diante o que se segue é quase que difícil de imaginar. Você me perguntou, vai apertar o botão vermelho? Quanto ao Brasil, a curto prazo, imagino que não. Mas eu não acreditava na possibilidade de uma escalada até semanas atrás e hoje já acredito numa possibilidade de uma escalada militar, por exemplo, atingindo a América Latina primeiro pela Venezuela. Há que se verificar. Você também, Ramírez? Primeiro que as sanções econômicas são um tiro no próprio pé dos Estados Unidos, porque aumenta a inflação, aumenta o custo de vida dos norte-americanos. E fora o fato de que a China tem dado uma contrapartida ao Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, apenas um único exemplo, os chineses deixaram de comprar soja, né, para o mercado futuro, na Bolsa, né, dos Estados Unidos, da soja, e tem comprado do Brasil. Então já é um indicativo de que se os Estados Unidos estão contra o Brasil, a China vai tentar absorver uma parte dessa produção. E fora o fato de que prejudica os próprios Estados Unidos. Agora, vale dizer que a América Latina, do ponto de vista da aparelhagem militar, é muito fraca, né? A começar pelo Brasil. Nosso exército não é muito bem equipado, a gente viu o desfile militar do 7 de setembro com alguns mísseis pequenos desfilando, não se compara o que a gente viu na China. Não. Então, de um ponto de vista, da aparelhagem bélica, né, os Estados Unidos veem a América Latina como um verdadeiro jardim, né, uma espécie de quintal. Esse é o grande problema. Isso vem desde o século XIX, finalzinho dele, com a doutrina Monroe, América para os americanos. E o governo Trump volta com essa política, né, de uma intervenção que, se não dá certo por vias legais ou até mesmo sanções econômicas, né, isso pode culminar, sim, numa intervenção militar. O problema é que Trump é imprevisível, né, e um governo autocrata, como ele bem apontou, então isso abre todo tipo de possibilidades, né, possíveis e imagináveis. Sem dúvida. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.